Queridos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que nós vamos percorrer por 3 semanas sobre essa jornada. Será uma série bem curta, mas muito profunda, sobre o tema Não Há Mais Trevas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de chegar em um lugar de escuridão e você não encontrar a saída, você não ter como encontrar aonde as pessoas estão, você não sabe qual o caminho, e agora mesmo, se você precisar nesse momento sair daqui todo mundo junto, isso aqui ia virar um caos. Porque na escuridão, nas trevas, existe um ambiente onde nós ficamos desorientados, perdidos, muitas vezes sem saída. Às vezes a gente se machuca e a gente não percebe que viver na escuridão pode criar na gente um ambiente tão triste, tão pesado. Mas quando a luz chega, quando a luz tem uma autoridade de começar a trazer para nós clareza, quando a luz traz para nós caminho, direção. E é interessante que na nossa vida espiritual também é assim. Por isso nós vamos entrar nessa série, Não Há Mais Trevas, a luz brilhou, já brilhou a luz. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa realidade espiritual, a luz natural, quando ela chega, ela já nos dá orientação, ela já nos dá um pouquinho mais de clareza sobre o nosso destino, sobre nossas ações. Mas quando Jesus entra na nossa história, nas trevas da nossa vida, quando Ele começa a mudar todo o ambiente que nos cerca, a luz, que é o próprio Cristo, faz com que tudo mude. Alguns de vocês podem estar há anos servindo a Deus na igreja e de repente ainda tem áreas da vida que estão em um lugar de escuridão. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês algumas verdades bíblicas para que nós possamos entender sobre libertação. Nós vamos falar nessas 3 semanas sobre como nós podemos ser livres de algumas questões do nosso passado, livres de alguns espíritos que podem estar aprisionando algumas áreas de pessoas que não entregaram sua vida completamente a Cristo, e livres de nós mesmos. Porque a libertação, ela ainda precisa continuar acontecendo em nossa jornada, na nossa caminhada, e nem sempre é uma libertação de demônios. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês João capítulo 1 em diante. João capítulo 1 em diante, a partir do versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Ele, nada que existe teria sido feito. Nada que existe. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João o Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, de Jesus, todos os homens crescem. Irmãos, o que é interessante é que nós acabamos de ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem uma marca, porque quando João, o apóstolo do amor, escreve esse evangelho, ele não faz como Mateus, Marcos e Lucas. O que João escreve é diferente do que os 3 evangelhos se propõem a nos entregar. Os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos entregam o que Jesus fez.
Entrega a genealogia de Jesus, entrega o quanto Jesus foi um servo sofredor, entrega como Jesus curou, como Jesus fez milagres, como Jesus ressuscitou os mortos, como Jesus deu vista aos cegos, trouxe alegria a uma casa, o quanto Jesus deu resposta às pessoas. Mas o que é incrível no Evangelho de João é que João, andando com Jesus por todos os anos, os 3 anos e meio, sendo o amigo íntimo de Jesus, na ceia, João, o apóstolo do amor, estava recostado nos ombros de Jesus, estava próximo. E João então decide escrever não sobre os milagres de Jesus, não sobre como Jesus pode nos dar respostas, como Jesus pode nos dar soluções para o problema, não como Jesus pode entrar e fazer uma mudança daquilo que nós precisamos. João então aponta para quem Jesus é. E obviamente João, a tradição diz que João foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu velho, porque ele escreve Apocalipse, ele escreve a primeira, segunda e terceira carta de João, já numa velhice dele. Tem a tradição que diz que João, tão velhinho, cheio do Espírito Santo, quando eles quiseram matar João, colocaram ele num tacho de óleo quente, e ele saiu de lá vivo. O que é interessante é que João, ele se propôs a mostrar mais do que o que Jesus fazia e ele faz. Mas João decidiu mostrar que para você viver tudo o que Jesus tem para uma vida longa, para continuar experimentando os milagres de Jesus, você precisa entender quem Ele é. E ele começa escrevendo o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus e estava com Deus. E nos versículos que nós lemos aqui, João começa a dar uma característica de Jesus. Ele não começa falando da manjedoura, ele não fala sobre os milagres, ele não fala sobre a cruz, mas ele fala sobre esse Cristo que é o Criador. Então ele diz: Ele criou todas as coisas. Por meio dele todas as coisas foram criadas. E quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que só Ele tem poder para recriar, Ele tem poder para reconstruir. E a primeira obra no homem é essa, é recriar, é reconstruir aquilo que o inimigo destruiu. E nós conseguimos encontrar nesse texto de João, ele dizendo: e ele era a vida estava nele. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Cristo e deixamos Ele entrar na escuridão da nossa vida, Ele não nos empresta uma vida. Ele não nos empresta uma vida que vai ter provisão, Ele não nos empresta uma vida que vai ter um casamento feliz, Ele não nos empresta essa vida de sucesso nessa terra, Ele é a própria vida que nós vamos viver. Ele é a própria vida que nós vamos, enquanto estamos nessa terra, por isso que a vida dele não termina no dia da nossa morte. A obra que ele faz em nossa vida é tão poderosa que a vida dele nos dá uma vida eterna, uma vida para sempre. E a ausência da vida dele nos dá uma perdição eterna. Porque Ele é o Criador, Ele é a vida. E o apóstolo João continua dizendo: e Ele é a luz, e as trevas não o derrotaram. Irmãos, uma coisa é verdade: desde que Jesus, na criação do mundo, quando Deus glorificou Jesus e disse: filho, nós vamos construir todas as coisas juntos, nós vamos criar todas as coisas juntos. Ele deu autoridade a Jesus para ser a luz do mundo. E é por isso que Jesus, Ele diz: eu não tenho um milagre para vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus não está se colocando como uma resposta para os nossos problemas. Ele disse: eu sou a própria vida de vocês,
que vai ser sustentada no meio dos problemas. Irmãos, a verdade de Jesus é que nós, ao conhecermos o Mestre, ao conhecermos o Filho de Deus, e hoje nós cantamos isso, Senhor, revela, porque tudo que Deus pode nos dar é Cristo. Mas sabe o que acontece com o nosso evangelho? O nosso evangelho está atrás de uma solução momentânea, o nosso evangelho está atrás de um interesse pessoal. Então, se as coisas estão bem, eu estou bem com Deus. Se as coisas estão mal, eu então me decepciono e eu vou embora. Eu deixo as coisas, eu abandono o caminho da fé. Por quê? Porque eu estou atrás de Cristo por aquilo que Ele pode me dar, e não por quem Ele é. As pessoas que foram atrás de Cristo por aquilo que Ele podia dar, quando acabou o pão, elas foram embora. Quando acabou o milagre, elas foram embora. E é por isso que aqueles que estão com Cristo por quem Ele é, elas permanecem. Só podia ser João para falar essas coisas. Porque enquanto todos os apóstolos foram embora, abandonaram Jesus na cruz, João continuou ali aos pés da cruz. João não foi embora. Só podia ser João para escrever: Ele é o Criador, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a própria luz, Ele é a luz dos homens. Porque Ele sabia que quem olha para Cristo e segue o Evangelho de Cristo, mesmo quando todas as coisas estão indo de mal a pior, ele permanece na presença de Cristo. Irmãos, por isso que a verdadeira luz, a verdadeira libertação, o rompimento das trevas no nosso coração, acontece a partir de conhecermos quem Cristo é. Essa é a verdade. E para nós andarmos na verdade da luz de Cristo, nós vamos precisar entender o que essa luz nos liberta. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, sobre a luz na criação de Deus para todas as coisas em nossas vidas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: no princípio Deus criou céus e terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No início tudo era vazio, era um caos, e o Espírito de Deus se movia sobre esse caos. E a primeira palavra de Deus na criação não foi: haja milagre, haja alimento, haja resposta, haja cura, haja conforto para o seu futuro. No meio do caos, o que Deus entregou, Ele diz: haja luz. Irmãos, porque tudo que nós precisamos nas trevas do abismo que está na nossa alma, tudo que o homem precisa é que a luz venha. A resposta é momentânea, o milagre pode vir e amanhã não fazer mais sentido para nós. Uma resposta financeira que hoje para você pode ser: uau, olha como Deus me ama. Amanhã você já está sentindo falta de outra coisa. Mas quando a luz vem sobre o abismo, sobre o caos, a luz traz direção, a luz cria e traz clareza, a luz nos mostra o caminho, o destino. Por isso, irmãos, tudo que uma pessoa precisa para ser livre não é ter resposta, não é ter um milagre. Tudo que uma pessoa precisa para viver fora das trevas e o abismo da sua alma, que o Espírito Santo está se movendo, dizendo: olha, tem um caos aí em você. Porque é assim que o Espírito Santo faz, para nos atrair para Cristo. O Espírito Santo, ele começa a se mover no caos da nossa vida. Ele começa a se mover no abismo da nossa história. Então o que acontece é que ele começa
a trazer a luz sobre a escuridão da nossa alma. Irmãos, e não existe nada mais glorioso do que quando a gente está em processos de escuridão e de caos. Quando a resposta não é o momentâneo que nós precisamos, mas é a eternidade trazendo clareza sobre para onde nós vamos. Eu fiquei tão tocado com o processo dessa mensagem e dessa série. Essa semana, quando nós estávamos em jejum, orando na sala de oração com os pastores, o Espírito Santo estava falando comigo sobre João, o Evangelho de João, e o quanto eu precisava ir para esse Evangelho, entender o Evangelho, estudando um pouquinho sobre o Evangelho de João. De repente nós estávamos na sala de oração, eu estava andando ali na sala, a Laís estava ministrando louvor profeticamente pela manhã, e de repente ela começou a cantar o que eu estava lendo: eu sou a luz do mundo, eu entro em lugares de trevas. Eu falei: uau, Senhor, o Senhor está falando com isso? E ela começou a cantar o que eu estava lendo, e de repente ela começou a cantar dizendo assim: Senhor, nos mostra o que João viu, nós também queremos ver. Eu falei: opa, agora a coisa está quente, meu Deus. Cheguei a estremecer. Eu estava preparando essa palavra dizendo: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor... Hoje de manhã eu estava orando aqui no primeiro culto dizendo: Senhor, me revela o caos dentro de mim, me revela, Senhor, as áreas que o Senhor precisa continuar entrando na minha vida. Ontem à tarde, o pastor Dênio estava ministrando a liderança, e ele trouxe a palavra sobre João e tudo isso. Eu disse: uau, o Dênio está pregando, ele foi muito mais profundo do que eu, mas ele está pregando exatamente a palavra de amanhã, ou boa parte da palavra de amanhã. Irmãos, eu estou crendo que o Senhor está nos entregando um nível de revelação para esses dias, para essas 3 semanas, que vai nos conduzir a lugares de clareza, de liberdade, de tanta profundidade em Deus, que todas as correntes serão quebradas, porque a luz já brilhou. Ela não vai brilhar. As trevas já não venceram a luz. Por isso, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela não está ali recebendo parte da luz. Não é uma lanterninha tentando colocar luz sobre a vida dela. Ela recebeu a própria luz, que é Cristo. Agora, o que essa pessoa, ao receber a luz que é Cristo na sua vida, faz? Ela começa a andar nessa luz. E o que Cristo faz? Ele começa na jornada da nossa caminhada na fé, trazer luz sobre áreas escuras da nossa vida. O que é interessante é que eu, quando me converti, eu tinha 12 anos, eu não tenho um histórico de erros, de vida errada. Eu não tenho uma história que possa te dar um testemunho e dizer: meu Deus, olha o que Deus fez na vida do pastor. Que bonito isso, eu acho bonito homens que têm testemunhos de transformação da luz, que a pessoa mudou. Eu não tenho esse testemunho. Eu fiz umas coisinhas erradas ali ou acolá, mas ok, eu tinha 12 anos de idade. Mas, irmãos, todas as vezes que eu me aproximo de Cristo, cada vez mais parece que eu tenho áreas escuras no meu coração. Parece que tem coisas aqui dentro que precisam de luz. E eu digo: meu Deus, eu sou assim ainda. Meu Deus, eu preciso melhorar no trato com as pessoas. Eu preciso melhorar como pai, como marido. Eu preciso melhorar como pastor. Porque a luz de Deus aponta para áreas escuras da minha alma. E toda vez que eu penso assim, antes eu achava: uau, meu Deus, como eu estou bom. E toda vez que eu começo a chegar: Deus, eu estou cada vez mais parecendo com Cristo. De repente vem uma luz que ilumina áreas escuras da minha alma. Porque tudo que Deus está fazendo é através do Espírito que se move sobre o caos. Liberar uma palavra todos os dias, ou cada estação da nossa vida: haja luz, haja luz, haja luz. E Ele continua
liberando uma palavra que cria no meio do caos, no meio da escuridão da sua alma, aquilo que não pode permanecer em você, não pode continuar no propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, irmãos, é como um bebê que está no ventre da mãe, que ele precisa crescer numa área escura, de trevas, num ambiente que ele tem nutrição, que ele tem segurança, mas aquela área escura, que é o ventre, que é o útero, tem tempo para terminar. Por isso que uma mulher, depois de 9 meses, ela precisa dar à luz. A criança não pode ficar ali, porque aquilo que era seguro por um tempo, que protegia aquele bebê por um tempo, chega um momento que, se ele continuar ali, ele vai começar a correr riscos. Ele começa a correr risco de morte. E é por isso que se preocupa quando chegou no momento de dar à luz, e a mulher não dá à luz, precisa ter uma intervenção. Irmãos, a nossa vida também é assim. Existem áreas da nossa vida que por um tempo aquilo serviu, aquilo nos protegeu, aquilo nos guardou, mas chega um momento que precisa parar com aquilo. Existem outras coisas na nossa vida que por um tempo até coerente a gente ter esse comportamento. Vou te dar mais clareza sobre isso. Tem pessoas que, quando se machucam com alguém, se ferem com alguém, se magoam com alguém, é natural você ter um tempo para você administrar a mágoa, a dor. É natural você levar um tempo para você perdoar, para você administrar aquilo, mas tem pessoas que passam muito tempo na escuridão da mágoa. E você está correndo risco por isso. Tem pessoas que aprenderam sobre valores e princípios, e eles estão quebrando princípios na sua vida. Então você está muito tempo. Você pode justificar porque você foi ferido pela igreja, você pode justificar porque você teve um ensinamento muito tradicional, você pode justificar muitas áreas da sua vida que você se comporta hoje por conta daquilo. Mas, irmãos, tem um tempo coerente que a gente pode até ficar no escuro. A gente pode até aceitar algum período. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos deixar a raiz da amargura ficar em nós. Mas nós podemos ter um tempo de amargura. Jesus teve um tempo de amargura. Ele disse: Pai, a minha alma está profundamente amargurada. Mas Jesus é o nosso exemplo. Ele saiu da amargura. Ele disse: Senhor, em tudo faça-se a tua vontade e não a minha. Irmãos, quando nós ficamos muito tempo na amargura, na mágoa, na tristeza, no pecado, quando a gente fica muito tempo em algumas áreas da nossa vida que até se justificaria, porque a pessoa está chegando para Cristo, ela não entende todas as coisas, agora chega um momento que tem coisas que não se justificam, está na hora de nascer. E se isso não nasce, está correndo risco, morte vem. Por isso que nós vamos trazer à luz algumas coisas. Haja luz. Haja luz. Nós encontramos na Bíblia um homem gadareno, um endemoniado gadareno. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante, conta a história desse homem. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe,
correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, não foi ele, mas foram os demônios que estavam nele, dizendo: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, preste atenção nisso. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Deixa esse versículo, a gente já vai para o próximo. Deixa eu explicar esse contexto, abrindo um parênteses sobre essa questão dos demônios, os espíritos imundos que Jesus permitiu irem para os porcos. Irmãos, aquela região de Israel era uma região que tinha, pela palavra e pela crença deles, pelo território que eles estavam, eles não podiam consumir carne de porco. E eles estavam se desviando da palavra. E alguns deles estavam criando um animal imundo para a época. Por conta da questão sanitária, Deus protegeu o povo, dizendo: eu não quero que vocês consumam porco, porque isso vai trazer muitas doenças para vocês. Por conta da questão sanitária, mas eles estavam quebrando esse princípio. Alguém estava enriquecendo através de um quebrar de princípios. Estava usando das suas finanças como algo imoral, impuro. Então Jesus permitiu que os espíritos imundos fossem para aqueles porcos, porque naquele território não podia, e como eles quebraram um princípio, como alguém que quebra um princípio, ele fica com legalidade, ele fica com uma porta aonde espíritos imundos podem entrar e agir. É por isso, irmãos, que muitas pessoas não entendem que nós precisamos guardar áreas ou territórios da nossa vida para proteger, para que espíritos imundos não tenham autoridade para ter acesso às nossas finanças, à nossa vida. E o prejuízo desse homem, 2.000 porcos, foi grande demais. Porque as coisas, quando estão debaixo da graça e proteção e dos princípios de Deus, nós somos protegidos. Mas quando nós quebramos princípios, nós ficamos vulneráveis. Fecho esse parênteses. Vamos para a história do endemoniado gadareno. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Mas, quando eles se aproximaram de Jesus, eles viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, o endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo. Eles ficaram com medo. Irmãos, o que é interessante é que esse homem, ele estava aprisionado com correntes, mas as correntes que aprisionavam ele, eram correntes que fizeram ele se tornar um prisioneiro da alma, um prisioneiro no seu corpo físico. É interessante porque quando esse homem encontra Jesus, o que eles relatam da ocasião daquele homem é que ninguém tinha força suficiente para segurar aquele endemoniado. Porque na verdade, esse homem não estava apenas preso do lado de fora, tudo que ele tinha era uma prisão dentro de si. Eles tentavam acorrentá-lo às correntes e ele quebrava essas correntes. Porque a força que ele tinha, que dava malignidade para ele, era mais interna do que externa. E sabe o que acontece quando nós estamos debaixo, irmãos, de algumas áreas escuras de prisão na nossa vida? Nós manifestamos para o lado de fora as prisões que nós temos do lado de dentro.
É por isso que você olha para uma pessoa e se ela está numa prisão de mágoa, ela vai ser raivosa do lado de fora. Quando uma pessoa está num espírito de tristeza, de decepção do lado de dentro, ela vai ser carrancuda do lado de fora. Uma pessoa que está num nível de pressão interna, porque ela está com ódio de alguém, ela vai exalar ódio para o lado de fora. Uma pessoa que não tem a sua identidade brilhando na luz de Cristo, ela vai exalar orgulho do lado de fora. Ela humilha, ela espizinha as pessoas. Então, muitas vezes nós queremos que as pessoas mude o jeito de você falar. Quando uma pessoa é cheia de promiscuidade dentro de si, tudo que ela fala é palavrões, tudo que ela fala é são coisas indecentes, porque ela está presa dentro. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A luz precisa brilhar primeiro dentro, e quando Jesus entra na vida daquele homem, Jesus chega, não há prisão que fique fechada, não há corrente que fique nos pés e nas mãos de alguém, porque quando a luz chega, as trevas precisam ir embora. Irmãos, e quando aquele endemoniado recebe a libertação de anos de prisão, ele recupera a consciência, ele se veste como alguém decente, e ele se posiciona aos pés de Jesus. Mas o mais triste é que todas as pessoas que conheciam ele ficaram com medo, porque estavam tão acostumadas a ver aquele homem aprisionado, que eles ficaram assustados com aquilo. Eu não sei quantos de vocês talvez tenham áreas da sua vida que você já se acostumou. E toda vez que Jesus entra, há uma transformação em nossa vida que os outros também começam a ver. É por isso que quando a luz de Cristo entra, irmãos, as pessoas começam a dizer: quem é essa pessoa? Olha o que aconteceu, ela não é mais daquele jeito. Por quê? Porque isso é libertação. É mudança de atitude, é mudança de vida. Nós vemos uma outra área que Jesus liberta, e essa talvez seja uma das mais difíceis de achar que precisa de libertação. É a área da religiosidade. Tem pessoas que estão presas na religiosidade. Irmãos, eu gosto da história de Nicodemos, também escrita no Evangelho de João. Eu uso essa história em todo batismo. Então você já ouviu eu ministrando no batismo sobre Nicodemos. Eu gosto muito dessa história porque Nicodemos, ele era uma figura muito importante, religiosa da sua época. Uma figura que tinha autoridade, uma figura que conhecia as Escrituras, um homem que tinha uma certa devoção a Deus, ele era temente a Deus. E ele estava só observando os milagres de Jesus, ele diz: ele pode ser o Messias. Essa igreja pode ser séria. Alguns de vocês, antes de chegarem aqui, pensaram assim: será que é de Deus isso? De repente chega aqui e Jesus fala com você. Ele começa a sua história com Cristo. Alguns vieram até escondidos de Deus, se colocaram lá no cantinho, lá na galeria, num canto. E de repente Jesus tocou você. Olha o que diz a história de Nicodemos, João 3, do 1 em diante. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, diga comigo, à noite. E ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres, os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmão, sabe o que é mais triste na religião? E nós podemos ser religiosos frequentando a vida plena, uma igreja contemporânea, bíblica. Nós podemos ser religiosos frequentando uma igreja que tem regras, que colocam o tamanho do cabelo que você precisa ter, o tamanho da saia que você precisa usar. Nós podemos ser religiosos e a gente só considera a religião quando você pensa: não, a pessoa é uma pessoa idólatra. Nós podemos ser religiosos
dentro de um culto como esse, e nós não percebemos o que Deus está nos libertando para vivermos uma vida livre na espiritualidade. Porque também é uma libertação viver um evangelho que não está buscando os sinais milagrosos que Jesus faz. E se Jesus não fizer a partir de agora mais nada na sua vida, e se nenhum sinal milagroso acontecer mais na vida do Márcio, da Naine e da sua família, se tudo que nós vivemos de milagres cessou aqui, a partir de agora, Cristo será suficiente? Ou eu vou me decepcionar com Deus e com Cristo? E eu pergunto para você, se a tua religião, se o teu evangelho, se o estar aqui tem a ver com se Deus me der eu continuo, se Deus não me der, acabou, eu vou para outro Deus que possa me dar. É por isso que Nicodemos precisou de uma libertação, e Jesus olha para ele e disse: Nicodemos, você vem atrás de mim pelo que eu estou falando e pelo que você está ouvindo e pelos milagres que você está vendo. Eu quero dizer para você, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. De novo nascer. Porque em Israel tinha algo interessante na hora do parto e do nascimento de uma criança. Sabia que aquele era o maior milagre, porque vinha a vida através da luz do parto. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você viveu até hoje desse jeito, mas você vai precisar ver uma nova luz. Você vai precisar nascer de novo. Tudo que você viveu, experimentou, aí pensamentos que você trazia até aqui foram bons para você até aqui. Mas eu quero dizer, não tem a ver com milagres, não tem a ver com ensinamento poderoso, com a mensagem incrível de um cara em cima de um altar, fazendo todo tipo de oratória que possa trazer engajamento. Nicodemos é mais do que isso. Nicodemos, eu quero que você saiba, para ver o reino de Deus, você vai precisar ver a luz de novo, nascer de novo, porque a luz que você estava vendo eram trevas. Irmãos, e o maior cuidado que nós precisamos ter é que se um culto desse se torna tão religioso para nós, eu vou para o culto, eu tenho horário, eu uma vez por semana estou na igreja, estou no meu GC, eu estou fazendo as coisas direitinho, e você perde a sensibilidade do que Deus está criando novo, do novo de Deus. Se você ainda está perguntando para Deus, Deus, que áreas do meu coração precisam ainda ser reveladas para que o Senhor possa me fazer mais parecido com Cristo? Senhor, como eu posso mudar essa minha percepção da história e de tudo que eu estou vivendo? Deus, me revela. Irmãos, tudo que nós precisamos é que a luz de Deus entre em nós. Jesus não disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa fazer mais. Nicodemos, você precisa tentar mais um pouco, você precisa pressionar mais um pouco. Tudo que Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa de algo novo na sua vida, algo novo na sua história. Irmãos, libertação não é apenas você estar livre de algo ruim. Eu vejo gente crente que tudo é o diabo na vida dela, tudo é o diabo. Está amarrado, o diabo está aqui, o diabo fez eu machucar. Gente, a pessoa trupica e ela diz: o diabo me fez trupicar, o diabo, aí olha, bati o dedo na porta, Satanás do inferno, eu te repreendo, aqui você não tem poder. Mas ele não tem mesmo. Por quê? Porque não há mais trevas, brilhou a luz sobre a sua vida. Irmãos, o que tem é você não olhar para a pedra, o que tem é você não ver a porta do carro, o que tem é um TDAH avançado que faz você ficar todo atrapalhado, tem qualquer coisa, mas Satanás não pode tocar em você, porque a luz brilhou na sua vida. Então pare de dizer que é o diabo, porque Deus já te protegeu, Deus já guardou a sua vida, Deus já protegeu o seu coração. O que Ele quer sobre você é que você deixe a luz entrar no teu coração. Eu ia falar entrar dentro, mas eu não posso. Entrar no teu coração, revelar as áreas do teu coração. Por isso é mais do que livrar você de algo ruim. Deus está mostrando e criando algo novo
Ele está trazendo vida e luz para você. Irmãos, quando Jesus entra, Ele mostra aquilo que está oculto, escondido no nosso coração. Ele revela áreas da nossa vida, e Ele então nos dá direção. Márcio, é por aqui. Ele nos mostra não apenas o caminho, porque Ele é o próprio caminho. E quando não tem caminho, Ele diz: Márcio, pode ficar tranquilo. Porque quando não tem saída, eu sou a sua saída. Irmãos, quando nós encontramos Cristo, nós encontramos tudo, é a luz para nós. E o que é interessante é que todo texto que nós lemos, nós vimos que Deus chama João Batista e diz que ele testemunha da luz. Ele testemunha dessa luz, e a luz não pode ficar só em nós. Toda pessoa que é liberta, ela precisa ser um libertador. Nós não podemos, mesmo enquanto nós estamos com áreas que precisamos que tenha luz ainda, mas as áreas que a luz já veio, nós vamos dizer: eu sou livre. E a gente precisa testemunhar isso para as pessoas. Hoje uma jovem, 18 anos, disse que uma amiga convidou ela está há 4 meses aqui, e ela chegou para mim e disse: pastor, está muito triste o meu dia, porque eu não converso com meu pai já há muitos anos, e ela me contou várias questões que eu não vou expor aqui, de várias situações terríveis que ela passou com o pai. E ela disse: então hoje é um dia muito triste para mim. Mas depois que eu cheguei aqui, pastor, minhas amigas me trouxeram e Deus começou a trabalhar na minha vida. Agora eu já estou no GC, vou para o encontro com Deus, eu não vejo a hora de descer as águas do meu batismo. Porque, pastor, eu estou tão feliz com a obra de Cristo na minha vida, e o que você pregou hoje é verdade. Eu estou numa tristeza por conta do meu pai, mas eu tenho uma alegria, porque ele é a minha alegria. Uma jovem de 18 anos, eu vejo pessoas de 60 dizendo assim: eu não sei, porque olha, estou esperando há tanto tempo uma resposta e não vem. Cristo é suficiente para nós. Irmãos, eu quero deixar algumas coisas práticas para a gente pensar. Como deixar a luz entrar na nossa vida? Como nós podemos deixar a luz entrar? A primeira coisa, nós temos que reconhecer a escuridão que há dentro de nós. Eu falei um pouco sobre isso semana passada. Se a gente não reconhece o quanto escuro, qual abismo que tem na nossa alma. Por isso que João 8,32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade, se você sabe a verdade, ela vai te libertar. Porque Cristo é a verdade. Irmãos, eu tenho uma pergunta para deixar nessa noite. Você tem coragem de chamar de trevas o que você está tolerando? Há muito tempo na sua vida. Você tem coragem de chamar de trevas um pecado que você está repetindo há muito tempo na sua vida? Que você está tolerando? Você tem coragem de chamar de trevas uma atitude tua que machuca pessoas, que fere gente e que é infiel? Ou você chama de sempre foi assim, é só um comportamento? Trevas. Haja luz. A outra coisa, além de reconhecer e deixar a verdade entrar, nós vamos abrir a porta, irmãos. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, eu tenho um capítulo do livro A Casa de Cabeça para Baixo que fala sobre esse quarto escuro, que quando Jesus entra e nós abrimos a porta do quarto, porque Jesus nunca vai arrebentar a porta. Mas quando Ele entra, Ele muda qualquer situação. Ele mudou meu coração, mudou a história do Mateus, Ele mudou, por quê? Porque Ele entrou num quarto escuro. Mas a gente precisa abrir a porta, Ele nunca vai arrombar. A outra coisa, se nós vamos reconhecer a escuridão, nós vamos abrir a porta, nós vamos permanecer na luz. Diga comigo, permanecer na luz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, de novo João falando. De novo o apóstolo João falando, dizendo assim: se porém andarmos na luz,
Agora não é Jesus falando e João dizendo o que Jesus disse. Agora é o próprio pastor João escrevendo, dizendo: igreja, se vocês andarem na luz, como Ele está na luz, Jesus está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo: irmãos, nós precisamos andar na luz, continuar andando na luz. Não é um estilo de vida de culto, é um estilo de vida andando na luz. Na segunda, na terça, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos de idade, andar na luz. E eu declaro, irmãos, nós não vamos viver em trevas, acorrentados em correntes, nós vamos viver livres até o último dia da nossa vida, porque nós temos a vida, nós temos a luz em nós, e quando nós passarmos dessa para melhor, para melhor, nós vamos encontrar aquele que está em nós, trabalhando enquanto andamos na luz. Hoje de manhã orei por uma irmãzinha que estava aqui. Eu conheço a história dela, uma mulher que está conosco há muitos anos. Ela está enfrentando desafios de doença, triste de ver. Ela estava chorando aqui na frente. Eu orei por ela, ela se derramou em lágrimas. E orei por ela e falei: irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Vai chegar um momento, irmã, que você vai olhar para aquele que vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E vai ser para sempre, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais nada. E Ele vai olhar para você, irmã, porque eu conheço a sua história. Ele vai olhar para você e vai dizer: serva boa e fiel, entre para o descanso do seu Senhor. Irmãos, uma hora nós vamos chegar nesse lugar. E até lá nós vamos andar na luz, porque não tem mais trevas. E por último, irmãos, que sejamos testemunha da luz que nos alcançou. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, em diante diz assim: vocês são a luz do mundo, vida plena. Não se pode esconder a vida plena construída sobre um monte. Nós cremos que Deus nos colocou nesse lugar porque Deus não quer que a gente se esconda, Ele quer que a gente brilhe. Porque Ele quer brilhar através de nós. E também ninguém coloca vocês, vida plena, e acende vocês e coloca debaixo de uma vasilha. Também, ao contrário, coloca essa igreja, coloca essa pessoa no lugar apropriado, assim, ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês, vida plena. A luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Irmãos, esse é o chamado: libertos para libertar, livres para livrar alguém da prisão. E eu concluo dizendo para vocês: não importa se você tem 20, 30 anos de caminhada com Jesus, todos que estão nessa sala, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, todos que estão nessa sala, precisamos de mais luz sobre a nossa vida. Todos nós. Podia ter a pessoa que nós consideramos mais santa, mais de oração, e que nós respeitamos a espiritualidade dela. Todos precisam de mais luz para a sua alma. Não há quem possa fugir disso. E é por isso, irmãos, muitos de nós, a gente pode dizer: eu já me acostumei com isso, já me acostumei com esse pecado, já me acostumei com essa atitude. Mas Jesus nunca vai se acostumar com trevas dentro de nós. Nunca. E a palavra que Ele disse no início continua gritando hoje: haja luz. E hoje Deus continua dizendo no meio do caos: haja luz. Deus continua dizendo para nós, como Ele disse ao endemoniado gadareno: seja livre. Ele continua dizendo para Nicodemos, dizendo: você precisa nascer de novo. Ele diz: você precisa nascer de novo, Márcio. Como Ele disse a João Batista: seja minha testemunha, João Batista. Ele está nos dizendo: sejam minhas testemunhas. Irmãos, Deus está gritando para nós nesses dias. É por isso que eu estou estremecendo diante daquilo que Deus está preparando para nós. Eu quero, junto com vocês, terminar em pé, lendo esse último versículo. Se você pudesse colocar em pé, para dar a impressão que a gente está terminando.
1 Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, está falando para nós, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os libertou, daquele que trouxe luz para vocês, daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Ele nos fez quando nós estávamos em trevas. Ele disse: você é a nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus, e você vai anunciar as grandes obras dEle na sua vida, porque Ele vai entrar. Ele vai entrar nos quartos escuros, Ele vai entrar no abismo da alma, Ele vai mandar demônios embora, Ele vai destruir a religiosidade, Ele vai trazer graça e vida ao caos, Ele vai trazer luz às trevas. Então você vai declarar isso: Jesus fez por mim, Jesus mudou a minha história, Jesus trabalhou a minha jornada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não é sobre o que Ele faz por mim, é sobre quem Ele é para mim. Irmãos, essa é a carta que nós vamos escrever, esse é o evangelho que nós vamos viver. Não é sobre o que nós vamos receber, é sobre quem Ele é para nós. Isso é verdadeira libertação. É quando nós somos livres de coisas da nossa alma para dizer: é tudo que Ele é para nós. Alguns de vocês estão aqui, o Simon vai nos conduzir numa canção, mas nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo, que navega, que Ele paira sobre o abismo, sobre as trevas. O Espírito Santo então diz ao Pai: Pai, libera a palavra, haja luz. Irmãos, deixa o Espírito Santo se mover sobre o caos da sua vida, o abismo da sua alma, a escuridão do seu coração. Deixa o Espírito Santo mostrar para você áreas que você precisa de mais luz. Então reconheça isso, abra a porta do seu coração e decida andar na verdade, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Então deixa o Espírito Santo falar com você enquanto nós ministramos essa canção. Feche seus olhos, abra tuas mãos agora. Deus tirou você das trevas para a maravilhosa luz, mas ande nessa luz. Fala com o Espírito Santo agora. Pergunta ao Espírito Santo quais são as áreas do seu coração que precisam ser trabalhadas e tocadas, em nome de Jesus. No princípio era o Verbo era Deus. Em meio à escuridão, tua luz prevaleceu. Trevas não podem entender tamanho seu poder. Sobre a morte triunfou, Cristo é vencedor. Libertou-me da escravidão, sobre mim tua luz brilhou. Libertou-me da escravidão, sobre mim tua luz brilhou. Brilha a luz em mim. Deixa a luz brilhar, deixa a luz brilhar, deixa a luz transformar teu coração. Nós oramos para quebrar toda a corrente, que a palavra venha sobre você. Haja luz, haja luz. Pai, nós declaramos, Senhor, libertação, nós declaramos, Senhor, vida, nós declaramos, Senhor, rompimento no coração, na alma, no espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica o Filho com meu viver. Glorifica o Filho. Nós glorificamos o Filho com o nosso viver.
as suas mãos onde você está. Senhor, aqui são pessoas que estão livres das trevas. O Senhor já nos libertou e nós cremos. Revela as áreas que nós precisamos agora deixar a luz entrar, o Senhor entrar, se assentar à mesa e cear conosco. Pai, eu oro para entrarmos em um tempo de libertação genuína, Senhor, no nosso coração. Pai, nós oramos para que o inimigo não tenha nenhum domínio sobre nossa vida, mas que possamos andar na luz que é Cristo. Senhor, eu oro sobre meus irmãos, graça para eles nessa estação, e que durante esse tempo de jejum, Senhor, que nós vamos entrar a partir do dia 18, mais luz venha sobre a nossa vida, e possamos andar segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém. Querido, se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Aos pais, desçam pelas escadas laterais. Vocês tenham uma boa semana, em nome de Jesus, vão com Deus.